Empurrei a pesada e imponente porta de madeira maciça da mansão de luxo no Alphaville, em São Paulo, que eu acabava de comprar após esgotar todas as minhas economias no valor de 30 milhões de reais. Uma cena que atingiu meus olhos diretamente me fez paralisar. Minha sogra, Dona Carmen, com o rosto radiante, estava entregando as chaves e a escritura de posse da propriedade a uma mulher grávida. Essa mulher não era outra senão a ex-namorada do meu marido. Minha sogra ria às gargalhadas enquanto acariciava a escritura da casa e dizia, em alto e bom som: esta casa está no nome da mãe. Eu a dou a vocês dois para ser o ninho de amor de vocês. Aquela mulherzinha maldita não vai receber nem um centavo dessa parte. Meu coração se despedaçou. O chão pareceu desabar sob a sola dos meus pés. Bem-vindos, espectadores do canal Sogra e Nora. Se esta história for interessante, não se esqueçam de curtir, se inscrever e deixar um comentário para nos apoiar. Fiquei parada, cravada, atrás das pesadas cortinas, de veludo no corredor que levava à sala de estar. Todo o meu corpo estava rígido como concreto. Meus ouvidos zumbiam. No entanto, as palavras que saíam da boca das pessoas que eu chamei de família durante todo esse tempo soavam tão claras, perfurando meus tímpanos. O cheiro de tinta fresca desta mansão milionária se misturava com o cheiro de um perfume doce e barato. O aroma daquela amante invadiu meu nariz, embrulhando meu estômago e provocando uma vontade terrível de vomitar. Tentei respirar muito lentamente. Minhas mãos se apertavam com tanta força que as unhas cravavam na carne até sangrar. Era para me lembrar de que eu estava acordada e que aquilo não era um pesadelo. Por 4 anos, fui a nora da família de Dona Carmen. No dia em que entrei para a família deles, levei um amor ingênuo e a esperança de uma família unida e feliz. Minha família possui uma rede de lojas de materiais de construção muito famosa na capital paulista. Eu mesma gerencio um escritório de design de interiores e arquitetura que está crescendo absurdamente. Enquanto isso, Henrique, meu marido, era diretor de vendas em uma multinacional. Mas a verdade é que ele só conseguiu esse cargo graças à rede de contatos e ao fornecimento de materiais da minha família, que sustentou e elevou o nome dele. Mesmo assim, a renda dele não chegava nem perto do seu estilo de vida esbanjador. Todos os bens da casa, grandes e pequenos, desde a TV, a geladeira, o carro de luxo que ele dirigia, até os jantares caros do dia a dia eram pagos do meu próprio bolso. A mãe dele, Dona Carmen, certa vez segurou minhas mãos chorando copiosamente no dia do nosso casamento. Com lágrimas nos olhos, ela acariciou meu cabelo, jurou amor eterno, dizendo que devia ter orado por 10 encarnações para conseguir uma nora tão dedicada, inteligente e linda como eu. Ela disse que me consideraria como sua própria filha, que compensaria todo o peso que eu carregava no mundo dos negócios. Eu acreditei. Acreditei a ponto de entregar de corpo e alma aquela casa. As despesas mensais passavam de dezenas de milhares de reais. Dinheiro para remédios e suplementos caros importados dos Estados Unidos para Dona Carmen, dinheiro para trocar o carro do marido para que ele pudesse se gabar na frente dos clientes. E por fim, a quantia colossal de 30 milhões de reais para comprar esta mansão de esquina em um dos condomínios mais cobiçados de Alphaville. Eu sempre pensei que marido e mulher, vivendo juntos, não precisavam ficar fazendo contas. No final, o dinheiro é apenas um bem material para servir a felicidade da família. Quando Henrique e a mãe sussurraram docemente no meu ouvido que, naquele ano, a numerologia e o meu mapa astral não estavam favoráveis para adquirir imóveis. Deixe que a mãe use o nome dela na escritura para que as energias fluam bem e afastem o mal olhado dos nossos negócios. Ano que vem, quando o seu trânsito astrológico melhorar, a mãe passa a escritura para o nome de vocês dois. Naquela época,
eu estava extremamente sobrecarregada com montanhas de trabalho na empresa. Minha mente estava estressada e eu confiava cegamente na falsa moralidade deles. Então concordei sem suspeitar de absolutamente nada. Eu não imaginava que aquele aceno ingênuo quase me empurraria para o abismo, me transformando em uma marionete em um teatro de fraudes desenhado com muita astúcia. A voz estridente de Dona Carmen ecoou, cortando meus pensamentos caóticos e amargos. Tatiana, fique tranquila, cuide bem dessa gravidez. O Henrique é um homem de verdade. Ele precisa de um filho, homem, para continuar o nome da família. A Camila está há 4 anos e não consegue me dar um único neto. Só aturamos ela esse tempo todo porque ela é uma mina de ouro. Agora a casa já está no nome da mãe. Eu a entrego a você para cuidar. Aqui estão as chaves. Já mandei limparem a suíte master, a maior e mais bonita, para você. A mulher chamada Tatiana encostou-se de forma mimada no ombro do meu marido. Meu marido. 2 palavras que ecoavam na minha cabeça. Naquele momento, soavam tão irônicas e dolorosas. Henrique passou o braço em volta da cintura da mulher. Sua mão grossa acariciou carinhosamente a barriga estufada sob o vestido de grávida transparente. No rosto dele não havia o menor traço de culpa ou arrependimento. Henrique sorriu. Um sorriso satisfeito e orgulhoso que nos últimos anos ele raramente dirigia a mim. Ele falou: seu tom era tão suave que me deu náuseas. O mesmo tom que ele costumava usar para jurar que me amaria para o resto da vida. Amor, tenha um pouco de paciência. Você só vai ficar escondida aqui por mais um tempinho. Assim que eu terminar de desviar o resto dos fundos do grande projeto da empresa da minha esposa e arrancar dividendos suficientes da família dela, vou pedir o divórcio e chutá-la para o meio da rua. E então vou ter o orgulho de apresentar você e nosso filho para toda a família. Esta casa de 30 milhões de reais é a compensação por todo o seu sofrimento. Tatiana levantou o queixo. Sua voz era arrogante e manhosa. Você prometeu, hein? Não quero ser amante a vida toda ou só uma máquina de fazer filhos. Mas, sogra, é sério mesmo? A sua mulher não sabe que essa mansão já está totalmente no nome da senhora? Se ela souber, com certeza vai usar a influência da família dela. Se ela contratar advogados para processar a senhora e eu vamos ter que morar na rua e virar mendigas? Dona Carmen bateu na mesa de mármore, brilhante enquanto ria alto, cheia de malícia. Ah, aquela idiota é burra demais. Ela é cega de amor e confia totalmente no Henrique. Além disso, eu planejei tudo perfeitamente para que ela mesma assinasse o termo de doação daquele dinheiro sem perceber. Lembra quando ela estava com febre alta e delirando? Ela assinou sem ler. Henrique disse que era um documento de liberação de fundos do banco que precisava ser assinado com urgência para o pagamento da construtora. Ela fechou os olhos e assinou na hora. Agora, perante a lei, aqueles 30 milhões de reais são fundos que ela me deu voluntariamente para cuidar de mim na velhice. Esta casa é um bem pessoal meu, comprada no meu nome com aquele dinheiro. Mesmo que ela crie asas, não vai conseguir pedir um único centavo de volta. Eu ouvi claramente as batidas do meu coração retumbando no peito, tão forte que achei que minhas costelas fossem se estilhaçar. Eles não apenas enganaram meus sentimentos, mas também planejaram o roubo do meu patrimônio da maneira mais descarada, cruel e desumana. O termo de doação, o incidente, ocorreu exatamente há um mês. Naquela época, eu estava com uma febre de 40 graus. Depois de voltar de uma longa viagem de negócios pelo interior do estado, debaixo de chuva e sol, minha cabeça girava, meu corpo inteiro doía e eu não conseguia sair da cama. Henrique ficou ao meu lado, fingindo estar extremamente preocupado. Ele me deu sopa na boca. Então ele trouxe uma pilha de documentos com uma expressão ansiosa e apressada. Ele disse que o banco estava exigindo os documentos da fase final de liberação do financiamento para a construtora da mansão.
Se não fossem assinados naquele mesmo dia, pagaríamos centenas de milhares de reais em multas. Naquele momento, minha visão estava turva por causa da febre grave e por causa da minha confiança absoluta nos falsos cuidados amorosos do meu marido. Peguei a caneta, fechei os olhos, assinei onde ele havia marcado com um lápis. Eu nunca imaginei que os traços fracos daquela caneta seriam a faca que eu mesma entreguei ao inimigo para cravar diretamente no meu coração. Acontece que o papel maldito escondido no meio daquela pilha grossa de documentos do banco era uma declaração de que eu estava doando voluntariamente 30 milhões de reais, fruto do meu suor e sangue, para uma bruxa. Um calafrio subiu pela minha espinha, espalhando-se por todo o meu corpo. Estranhamente, eu não chorei naquele momento. Nem uma única lágrima caiu no meu rosto. Se eu fosse uma mulher fraca e chorona, talvez tivesse gritado, corrido para fora, arranhado, puxado o cabelo e barrado a amante. Ou interrogado porque eles eram tão cruéis e sem coração comigo. Mas eu não o fiz. O orgulho de uma mulher independente, de uma empresária que já enfrentou as piores tempestades corporativas, não me permitia parecer patética na frente dessa gente de baixo nível. Fiquei parada em silêncio como um fantasma em um canto escuro. Eu entendo muito bem os princípios da guerra. Se eu explodisse e tirasse a máscara deles ali, seria eu a perdedora, perderia tudo e passaria vergonha. Eles eram 2 adultos saudáveis, além de uma velha astuta e cheia de truques. Legalmente, eram eles que tinham o controle. Se eu agisse precipitadamente, eles poderiam transferir os bens rapidamente ou vender a casa para terceiros. Ou pior, poderiam usar a força física para me machucar e encobrir o crime, me silenciando para engolir todo o dinheiro. Pessoas de negócios não agem com base em emoções momentâneas. Nós agimos com uma racionalidade fria e afiada. Lentamente tirei meu smartphone da bolsa. Minhas mãos tremiam violentamente, incontroláveis, mas mordi os lábios com tanta força que sangraram para que meus dedos não escorregassem. Liguei o modo de gravação de vídeo na resolução mais alta. Abri lentamente uma pequena fresta na cortina de veludo, apontando a lente diretamente para os 3 seres humanos que riam, satisfeitos, no sofá importado caríssimo que eu mesma escolhi, metro a metro do tecido. Eu gravei tudo, o rosto da minha sogra sorrindo alegremente, o olhar ganancioso ao entregar a escritura para a amante. A cena do meu marido acariciando intimamente a barriga de grávida de outra mulher. A promessa de me chutar para a rua. E eu consegui gravar todas as palavras venenosas, suas intenções podres e a confissão da fraude de falsificar minha assinatura quando eu estava doente. O vídeo durou longos 15 minutos. 15 minutos que pareceram um século. Cada segundo que passava era como um bisturi cortando minha alma. Depois de gravar todas as frases-chave mais importantes, a prova de ferro, irrefutável, com cuidado apertei o botão de salvar. Imediatamente fiz o backup do vídeo na nuvem, com segurança de 2 etapas e enviei uma cópia para o meu e-mail secreto. Tudo pronto. Virei-me lentamente, andando de costas na ponta dos pés, em direção à porta principal. A porta de madeira maciça que eu havia empurrado antes, agora puxei de volta sem fazer o menor ruído, como se ninguém nunca tivesse estado lá. Como se eu ainda fosse a idiota que estava ocupada, ganhando dinheiro lá fora para eles aproveitarem. Saí pelos portões daquela mansão em Alphaville. Meus pés estavam pesados como chumbo, mas minha mente estava tão afiada quanto uma lâmina. O vento da tarde soprou no meu rosto, trazendo o calor abafado da poluição de São Paulo. Mas meu coração estava frio como um iceberg eterno no Polo Norte. Entrei no meu carro de luxo, inseri a chave e liguei o motor, mas não tive pressa em acelerar. Encostei a cabeça no volante revestido de couro, fechei os olhos e deixei a escuridão envolver minha mente. As sombras do que acabara de acontecer continuavam rodando na minha cabeça como um filme de terror sem fim. Lembrei-me do dia em que Henrique se
ajoelhou debaixo de uma chuva torrencial, entregando um anel de compromisso humilde, jurando que usaria toda a sua vida para me proteger e cuidar de mim para sempre. Lembrei-me das noites frias de inverno. A mãe dele ficou doente e teve que ser internada. Fiquei acordada 3 noites seguidas cuidando dela, dando banho no leito, limpando seu corpo sem me importar com a sujeira e o cheiro. Lembrei-me dos jantares em família, onde eu chegava exausta do mercado, cozinhava os pratos mais caros, servindo-os como uma empregada de alto luxo sem receber um centavo. Tudo era apenas teatro. Um teatro perfeito e cruel que eles atuaram por 4 anos inteiros para me prender. Eles me consideravam uma máquina de fazer dinheiro sem sentimentos. Uma idiota que eles podiam usar, pisotear, espremer meu esforço, para no fim trazer a amante para casa e usar meu dinheiro para construir o ninho de amor deles. Ergui a cabeça lentamente, vendo meu reflexo no espelho retrovisor. Meu rosto estava pálido e cansado, mas meus olhos brilhavam com o fogo de uma vingança que não podia ser apagada. Não, eu não seria destruída. Eu sou Camila, a mulher que construiu seu próprio império do zero, que negociou centenas de contratos complexos e cheios de obstáculos. Eu não deixaria que esses sanguessugas bebessem meu sangue até a última gota e depois fossem embora em paz, vivendo cercados de luxo às custas do meu sofrimento. Eles queriam me expulsar de casa sem levar nada. Eles queriam me afundar na lama suja para que a mãe, o filho e a amante pudessem relaxar e aproveitar meu trono. Se pensavam assim, estavam redondamente enganados. Eu daria a eles o gosto do inferno. Eu faria com que soubessem que mexer com os bens, o suor, o sangue e a dignidade de uma mulher como eu tenho um preço. O preço seria tão alto que eles passariam o resto de suas vidas atrás das grades para se arrependerem. Peguei o celular e disquei o número do Tiago. Tiago é um advogado implacável, especialista em casos complexos de crimes financeiros e o melhor amigo da minha família há muitos anos. O telefone tocou 3 vezes. Tiago atendeu. Alô, diretora Camila. Que vento traz a sua ligação a esta hora? A voz de Tiago soava descontraída e brincalhona. Respirei fundo, forçando minha voz a ficar o mais plana e fria possível. Tiago, preciso da sua ajuda agora mesmo. É um caso criminal enorme. Ao ouvir o tom sério e assertivo da minha voz, Tiago mudou sua postura instantaneamente. Sua voz ficou pesada e afiada. O que aconteceu, Camila? Onde você está? Quem teve a coragem de encostar em você? Acabei de descobrir que o Henrique tem uma amante e ela tá grávida dele. Mas isso é o de menos. Engoli em seco. Minha garganta estava amarga. Eles acabaram de confessar que armaram contra mim para assinar um termo de doação quando eu estava com febre alta. A mansão de 30 milhões que acabei de comprar em Alphaville agora é legalmente propriedade privada da dona Carmen. E, neste exato momento, ela está entregando as chaves para a amante do Henrique morar lá. Ao mesmo tempo, eles planejam drenar minha empresa antes de me jogarem na rua. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Tiago era um advogado extremamente astuto. Ele percebeu imediatamente o nível de gravidade e a malícia do problema. Segundos depois, a voz de Tiago rosnou de forma assertiva e cheia de raiva. Esses desgraçados estão procurando a morte. Tem a audácia de usar de estelionato para roubar uma quantia desse tamanho. Onde você está? Você não fez nenhuma besteira, né? Não foi lá bater boca com eles? Ainda não. Estou sentada no carro, em frente ao portão da mansão. Gravei um vídeo de 15 minutos enquanto eles entregavam a escritura e admitiam todas as ações de falsidade ideológica e estelionato, além da intenção de extorquir meu dinheiro. Excelente, exclamou. Tiago, seu tom estava misturado com admiração. Você é mesmo uma mulher de ferro. Foi uma atitude muito inteligente e fria. A sua capacidade de manter a cabeça no lugar agora
é a nossa arma de destruição em massa mais afiada. Esse vídeo é a prova de ferro para mudar a acusação deles de uma disputa civil para estelionato criminal. Agora me escute, não demonstre nenhuma expressão. Vá para casa, haja normalmente. Haja de forma ainda mais submissa e doce com Henrique. Amanhã à tarde, venha discretamente ao meu escritório. Traga seus documentos, extratos bancários e o contrato de compra e venda que você ainda tem. Vamos usar a tática de jogar a isca, virar o jogo e espalhar a rede para capturar essa quadrilha de ratos. Entendi. Respondi brevemente, com um olhar fixo para frente. Camila. Chamou Tiago novamente, sua voz suavizando com preocupação. Você tá bem? Suportar um choque desse tamanho não é fácil, viu? Dei um sorriso sarcástico, um sorriso amargo, enquanto lágrimas começavam a brotar no canto dos meus olhos. Mas eu as enxuguei imediatamente, não as deixando cair. Tô bem. Muito bem. Essa dor eu só vou sentir uma vez, Tiago. Eu vou forçá-los a vomitar cada real que engoliram de mim. Eu mesma vou levar. Luz para a cadeia. Desliguei o telefone, pisei no acelerador. O carro disparou, misturando-se ao trânsito e ao barulho da cidade. A tarde se transformava em entardecer. Os últimos raios fracos de sol caíam sobre o asfalto. Minha vida acabava de virar na esquina mais escura e suja. Mas eu tinha certeza de que, após passar por esse túnel cheio de lixo, eu acenderia uma tocha brilhante para queimar todos os meus inimigos. Naquela noite, voltei para o apartamento de alto padrão onde morávamos temporariamente enquanto esperávamos a reforma da casa nova terminar. Assim que a chave abriu a porta, o aroma de uma comida deliciosa invadiu meu nariz. Henrique estava usando um avental azul claro, de pé na cozinha cozinhando. Parecia o marido mais exemplar do mundo. Ao me ver chegar, ele correu amigavelmente, pegou a bolsa pesada da minha mão e beijou minha testa, com ternura. Minha esposa querida deve estar cansada depois do trabalho. Fui, de propósito, ao açougue comprar uma costela no bafo que você tanto gosta. Olha, só, vai tomar um banho para se refrescar. Daqui a pouco comemos juntos, tá bom? Eu olhei diretamente nos olhos de Henrique. Aqueles olhos ainda pareciam gentis, ainda irradiavam carinho e mimo como antes. A máscara era perfeita, sem falhas. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a cena nojenta daquela tarde, se não tivesse ouvido suas mentiras, talvez eu afundasse nessa doçura falsa para sempre. Meu estômago embrulhou novamente. Tive nojo do toque dele, nojo do hálito dele que ficou na minha testa, mas cerrei os dentes, forçando-me a engolir aquele nojo até o fundo do coração, escondendo-o na escuridão. Eu sorri, um sorriso desenhado perfeitamente, fingindo estar feliz e ao mesmo tempo exausta. Tô um pouco cansada. Hoje acumulou muito trabalho no escritório. Tive que cuidar de uns contratos grandes de arquitetura. Minha cabeça tá doendo. Onde está a sua mãe, amor? Não a vi. A mãe foi para casa de umas parentes. À tarde disse que as amigas a chamaram para jogar bingo. Deve jantar por lá. Hoje somos só nós dois. O mundo é nosso. Henrique piscou, fingindo ser romântico. Eu balancei a cabeça em obediência e fui direto pro banheiro. Assim que a porta fechou, tranquei com força, liguei o chuveiro no máximo para que o som da água abafasse tudo. Sentei-me no chão frio de cerâmica, ofegante. Eu não chorei, mas meu peito estava apertado, como se fosse perfurado por milhares de agulhas. Eu estava me preparando mentalmente para uma guerra de longo prazo. Uma guerra onde eu teria que interpretar a ovelha mansa para atrair os lobos para a armadilha. O jantar daquele dia foi estranho. Embora apenas eu percebesse o quão falso e descarado tudo aquilo era, Henrique continuava servindo os acompanhamentos para mim. A boca dele não parava de falar, contando piadas sem graça do trabalho dele. No meio da refeição, Henrique de repente suspirou profundamente. Seu rosto parecia reflexivo. Amor, hoje eu passei para ver o progresso da mansão. Os pedreiros são muito rápidos.
Acho que até o final deste mês a reforma e a pintura já vão estar todas prontas. A mãe disse que uma casa daquele tamanho e, beleza, tem que ter móveis novos para dar sorte. Eu vi que aquele sofá que você queria comprar é meio simples e a cama da suíte principal também é pequena. Que tal se a gente colocar mais uns 5 milhões de reais para comprar móveis de madeira maciça esculpidos direto de Minas Gerais para ficar grandioso à altura de uma casa de 30 milhões? O que acha? Cada palavra que Henrique dizia se encaixava perfeitamente no que eles haviam planejado naquela tarde para arrancar meu dinheiro. Meu coração bateu mais rápido, mas os músculos do meu rosto permaneceram imóveis. Peguei um pedaço de costela lentamente, mastiguei devagar, engoli e respondi suavemente. Ah, entendi. Comprar móveis de madeira caros? Não tem problema. Afinal, é uma casa pra gente morar a vida toda. Mas ultimamente o fluxo de caixa da empresa tá apertado porque ficou preso em alguns projetos grandes. Não posso sacar dinheiro agora. Talvez demore mais alguns meses para termos dinheiro para móveis de luxo. Amor, e se a gente adiar isso? Henrique franziu levemente a testa. Um brilho de decepção e frustração cruzou seus olhos, mas ele rapidamente encobriu com um sorriso rígido. Eu só sugeri para deixar a casa mais bonita. Você cuida das finanças da empresa. Se estiver apertado, eu peço emprestado para os meus amigos. A gente compra agora e, quando o seu dinheiro sair, você me reembolsa. A mesma velha história de sempre. Pedir aos amigos. Todos os amigos dele eram parasitas sem um tostão. No final, essa dívida e os juros cairiam na minha cabeça, forçando-me a pagar. Ou ele usaria truques como chorar e fazer birra para que eu sacasse o dinheiro imediatamente. Fiquei em silêncio, sem responder, apenas acenando lentamente, fingindo focar no arroz no prato. Continue atuando, Henrique. Continue atuando. Seus dias de glória estão contados. Daqui a pouco vou te dar o gosto de ser um miserável chutado pro meio da rua. Aquela noite foi a mais longa e escura dos meus 32 anos de vida. Deitei-me no colchão macio. Ao meu lado estava o homem que eu antes amara com todo o meu corpo e alma. Mas agora, cada respiração que ele dava enquanto dormia me fazia sentir um nojo indescritível. Henrique dormia de costas para mim. O lençol de fios egípcios cobria sua cintura. Fiquei olhando fixamente para suas costas nuas. O lugar que eu costumava abraçar nas noites frias de chuva agora só me lembrava de um réptil de sangue frio se encolhendo, esperando para dar o bote na presa. Eu não consegui dormir nem um segundo. Na minha cabeça, a conversa cruel na casa de 30 milhões daquela tarde se repetia como um disco arranhado. A traição nunca vem de um inimigo. Ela sempre vem das pessoas em quem mais confiamos, corroendo nossas entranhas e deixando uma ferida aberta e sangrando. Mas, estranhamente, minhas lágrimas secaram. A dor profunda havia se transformado em uma calma aterrorizante. Eu sabia que a partir daquele momento eu não era mais uma esposa nem uma nora. Eu era uma caçadora. E eles eram as bestas selvagens dançando em cima da armadilha que eu preparara. Na manhã seguinte, quando a primeira luz pálida do sol atravessou a fresta das cortinas, me forcei a levantar. Fui ao banheiro, lavei o rosto com água gelada para afastar a cara de cansaço. Maquiei-me cuidadosamente. Adicionei um pouco de blush nas bochechas e escolhi um batom pêssego fresco para cobrir os lábios pálidos pela insônia. Coloquei um terno de grife para o trabalho, passei um perfume elegante. Em frente ao grande espelho, eu ainda era uma diretora poderosa, brilhante e cheia de energia. Ninguém poderia ver a tempestade de fogo que ardia dentro do meu peito. Fui até a cozinha, liguei o fogão, fritei 2 ovos, fiz um misto quente caprichado no pão de forma e passei uma xícara de café preto para Henrique. Se ontem eu fazia tudo isso com amor e cuidado, hoje eu fazia com frieza calculista. Eu precisava colocar essa fera para dormir
dar comida, até que ele ficasse de barriga cheia, deixá-los mergulhar na ilusão de que tinham total controle sobre mim. Henrique espreguiçou-se ao sair do quarto, bocejando largamente. Vendo-me ocupada preparando o café da manhã, ele se aproximou, abraçou minha cintura por trás e esfregou o queixo no meu ombro. Minha esposa, por que acordou tão cedo hoje? Fazendo café da manhã para mim de novo. Eu devo ter orado por 10 encarnações para casar com você. O toque dele me deu arrepios. Segurei a náusea, me virei e sorri. Um sorriso doce e sem falhas. Eu vi que ultimamente você está trabalhando muito. Tem que ficar indo e voltando para ver a casa nova da sua mãe. Então quis fazer algo forte para você comer. Come logo, senão esfria e você se atrasa para o escritório. Henrique beijou minha bochecha com alegria. Sentou-se à mesa, mastigando o sanduíche e brincando no celular. Eu o encarei com um olhar afiado, mas minha voz continuou suave. Amor, nos próximos dias vou ter que viajar a negócios, fazer uma vistoria num terreno em Belo Horizonte para um projeto novo. Acho que vou ficar fora uns dias. Lembre, a mãe de tomar o remédio, tá? Sobre a compra daqueles móveis de 5 milhões que você falou ontem, eu tô tentando arrumar o dinheiro. Vai falando com os seus contatos que vendem móveis de madeira esculpida, pede orçamentos. Quando meu dinheiro for liberado, a gente fecha negócio direto. Os olhos de Henrique brilharam como se tivesse encontrado ouro. Ele imediatamente largou o pão, segurou minha mão e a acariciou. A minha mulher é a melhor de todas. Vá viajar tranquila, pode deixar que eu cuido da casa e da mãe. Vou ligar para os meus contatos de marcenaria de luxo para conseguir o melhor preço. Eu acenei docemente. Era muito fácil adivinhar. Ao sentir o cheiro do dinheiro, eles descartavam qualquer precaução. Após o café da manhã, peguei minha bolsa, beijei sua bochecha para me despedir e saí. Mas assim que a porta se fechou, o sorriso nos meus lábios desapareceu instantaneamente. Foi substituído por um rosto duro e frio como gelo. Fui direto para a garagem subterrânea, mas não dirigi para o escritório. Parei na rua Santa Ifigênia, famosa pelas lojas de eletrônicos. Comprei 3 mini gravadores de voz super modernos que filtravam ruídos e enviavam dados via Wi-Fi, além de 2 câmeras escondidas em formato de carregador de celular. Eu sabia que toda vez que eu não estivesse em casa, especialmente quando dissesse que viajava a negócios, Dona Carmen e Henrique certamente trariam Tatiana para aquele apartamento para se divertirem ou planejarem sua podridão. Esta era a oportunidade de ouro para eu coletar as provas. Às 10 da manhã, cheguei ao escritório do advogado Tiago. O escritório ficava no 20 grau andar de um centro comercial na Faria Lima. Silencioso e muito reservado. Tiago já me esperava lá. Em cima da mesa havia 2 xícaras de chá de camomila ainda fumegantes. Você chegou. Sente-se. Tiago empurrou uma xícara de chá na minha direção. Seus olhos analisaram as feições do meu rosto. Parece que você está mais calma do que ontem. Dei um gole no chá. O sabor, levemente adstringente, escorreu pela língua, mas clareou ainda mais a minha mente. Abri minha bolsa, peguei o tablet e conectei à tela grande do escritório dele. Dei play no vídeo de 15 minutos que gravei secretamente na tarde anterior. O som do vídeo ecoou. As palavras desprezíveis de Dona Carmen, a malícia de Henrique e a arrogância de Tatiana desnudaram toda a verdade. Tiago sentou-se, ouvindo. Suas mãos estavam cruzadas firmemente, a testa franzida de raiva. Quando o vídeo acabou, ele bateu com força na mesa, totalmente fora do comum. O coração humano pode ser tão podre. Você criou cobras durante 4 anos, Camila. Tiago suspirou, olhando para mim com pena misturada com admiração. Mas isso é uma prova inestimável. A confissão deles de que te enganaram para assinar documentos enquanto você estava doente é a chave principal para virar o jogo. Eu balancei a cabeça, indo direto ao ponto.
Me explique com mais detalhes. Que papel foi aquele que eu assinei exatamente? E o que temos que fazer para cancelá-lo? Tiago pegou uma cópia de um modelo de documento de sua pasta. De acordo com o que a dona Carmen diz no vídeo, o papel que Henrique forçou você a assinar não era um documento de liberação de fundos do banco, mas sim um termo de doação. Você tem noção do perigo disso? Se você só abrisse um processo civil para pedir a casa de volta, eles mostrariam esse documento. Nele, em papel branco, com tinta preta e a sua assinatura, você confirma que doou 30 milhões de reais de livre e espontânea vontade para cuidar da dona Carmen. Por isso, a atitude dela de usar esse dinheiro para comprar casa no nome dela é completamente legal. A lei a protegeria. Eu cerrei os dentes, sentindo um calafrio na espinha. O cálculo deles foi muito profundo. Cada passo à frente e para trás era perfeitamente selado. Então estamos sem saída? Perguntei. Minha voz não tremeu. Estava cheia de intenção assassina. Não, Tiago sorriu. O sorriso cheio de confiança de um advogado sênior. Isso se fosse realmente voluntário. Mas aqui, de acordo com o Código Civil brasileiro, um negócio jurídico celebrado mediante dolo, coação ou erro pode ser anulado pela justiça. O Henrique mentiu para você dizendo que era um documento do banco que precisava ser assinado com urgência. Você assinou quando estava febre de 40 graus. Não estava em plena capacidade e não leu o conteúdo. Este vídeo é uma forte evidência do crime premeditado deles. Tiago fez uma pausa, inclinou-se para frente e baixou a voz. Mais do que isso, porque há o elemento do estelionato para se apropriar de fundos desse tamanho. Esse caso não é mais uma simples disputa civil. Vamos atacar diretamente com a esfera penal. Artigo 170 do Código Penal sobre estelionato e artigo 168 sobre apropriação indébita. A pena para estelionato qualificado e premeditado de um valor colossal, junto com lavagem de dinheiro, pode ser muito pesada. Vários anos de prisão. Assim que conseguirmos provar o crime, o termo de doação perde automaticamente a validade. Os 30 milhões serão devolvidos a você e a casa será confiscada pela justiça. Eu me recostei na cadeira, sentindo que um fardo pesado havia acabado de ser retirado, mas, ao mesmo tempo, o fogo da rebelião queimava com mais ferocidade. Eu entendo. Mas apenas com um vídeo gravado, escondido, isso é suficiente no tribunal? Eles podem alegar que estavam apenas brincando ou que o vídeo foi editado. Exatamente. Você é muito perspicaz. Tiago acenou com a cabeça elogiando. Esse vídeo é muito forte. Mas para ganhar 100% e não dar a eles a chance de negar uma única vírgula, precisamos de mais provas. Você tem que colocar mais lenha na fogueira. Cria uma situação para que, das próprias bocas do Henrique e da dona Carmen, eles confessem de novo como te enganaram e qual é o plano para roubar os bens. Quanto mais gravações de alta qualidade em diferentes situações, mais grosso ficará nosso processo. Dei um sorriso sinistro. Meus olhos refletiam um cálculo afiado. Tudo bem, deixe isso comigo. Eles estão cegos pelo dinheiro dos móveis. Os dois, 5 milhões que joguei como isca hoje de manhã. Vou usar a ganância sem fundo deles para espalhar a maior rede de todas. Saindo do escritório do advogado, dirigi direto para a sede do banco, onde tenho minhas contas pessoais e jurídicas, levando meus documentos e cartão VIP. Pedi ao gerente da agência que imprimisse imediatamente o extrato detalhado com todas as transações de transferência da minha conta para as contas de Henrique e Dona Carmen nos últimos 4 anos. Sentada na sala VIP, vi o funcionário do banco trazer uma pilha grossa e pesada de extratos. Virei cada página vendo os números. Centenas de milhares, milhões de reais alinhados, 10 de junho. 15 milhões de sinal da mansão, dia 15. 12, 5 milhões para a quitação da segunda parcela. 2, 5 milhões para taxas e honorários.
intercalados com transferências de 500 mil para trocar o carro do Henrique, 100 mil para suplementos da sogra, dezenas de milhares de custo de vida todo mês. Cada linha daquele extrato era uma gota de suor. Noites em claro fazendo projetos de arquitetura e sessões de reuniões com clientes que faziam meu refluxo gástrico atacar. Era o suor e o sangue dos meus pais. Pessoas que trabalharam duro a vida inteira construindo um negócio para que eu tivesse uma base e eu simplesmente entreguei tudo de bandeja para pessoas que não tinham laços de sangue comigo. Pessoas que achavam que meu sacrifício era normal, uma obrigação de uma nora submissa. Passei a mão naqueles extratos e murmurei para mim mesma. Cada centavo desse dinheiro eu vou forçar vocês a vomitarem de volta com sangue e lágrimas. Naquela tarde, antes de voltar para casa, passei no apartamento. Henrique ainda não tinha voltado do escritório. Cuidadosamente, instalei as 2 câmeras escondidas em ângulos mortos da sala e do quarto, que cobriam todo o ambiente e gravavam áudio com extrema clareza. Esses aparelhos eram conectados diretamente ao meu celular. Todos os movimentos, todas as palavras naquela casa, a partir de agora, estariam na palma da minha mão. Depois de terminar, puxei uma mala pequena que já estava preparada e mandei uma mensagem no WhatsApp para Henrique dizendo que precisava ir para Belo Horizonte naquela mesma tarde. Dirigi em direção à minha casa de campo particular em Campos do Jordão. Uma casa que comprei em segredo e que a família do meu marido não conhecia. Lá no silêncio e no isolamento, liguei a tela do computador e iniciei minha caçada, silenciosa. Como eu previa, na primeira noite em que eu não estava em casa, Henrique não ficou quieto. Por volta das 20, a câmera na sala detectou movimento. A tela do meu computador mostrou Henrique sentado relaxadamente, com os pés em cima do sofá, segurando uma taça de um vinho caro que eu havia comprado ocupado no telefone. Alô, mãe, venha para o apartamento. A Camila viajou a negócios, deve demorar uns 3 ou 4 dias para voltar. Traz a Tati também para não ficar chato, já comprei comida boa. A voz de Henrique era claríssima através do aparelho. Apenas 30 minutos depois, a porta se abriu. Dona Carmen entrou, seguida por Tatiana, caminhando com dificuldade enquanto segurava a barriga de grávida. As 3 pessoas se reuniram no apartamento cujo aluguel eu pagava mensalmente. Comeram, beberam e riram alto como se fossem os verdadeiros donos da casa. Eu estava sentada na frente do computador, usando fones de ouvido, bebendo café preto sem açúcar. O gosto amargo e intenso se espalhou na minha boca, ajudando-me a segurar o sangue que fervia. Depois de comerem e beberem fartamente, Dona Carmen limpava os dentes com um palito enquanto se encostava no sofá. Ela deu um tapinha no ombro de Henrique e riu baixo. Meu filho é esperto mesmo. Como você convenceu a Camila a liberar mais 5 milhões de reais pros móveis? Eu achei que ultimamente a empresa dela estava meio fraca. Henrique, orgulhoso, passou a mão no cabelo como um vencedor. Ela é morta de amores por mim, mãe. Ela tem medo de me ver triste. Então, com certeza, vai acabar pegando dinheiro emprestado ou do fluxo de caixa para fazer a vontade da senhora. Ela até pediu para eu ir vendo com os marceneiros. Nessa jogada, eu vou superfaturar o preço de uma cama e guarda-roupa de madeira maciça de primeira linha não passa de 1 milhão. Vou falar para ela que custou 5 milhões. O 5 milhão que sobrar, eu dou para a senhora comprar vitaminas para Tati, para o meu meninão nascer forte. Ao ouvir sobre dinheiro, os olhos de Tatiana brilharam. Ela abraçou o braço de Henrique de forma manhosa, esfregando o peito no ombro dele. Ai, meu Henrique é o mais inteligente de todos. Você é o pilar forte da nossa vida. Mas, amor, ainda tô preocupada. E se a Camila descobrir que a mansão de 30 milhões está no nome da sua mãe? E se ela quiser cancelar tudo? Afinal, o dinheiro saiu da conta dela. Dona Carmen bufou, lançando um olhar afiado para Tatiana. Você se preocupa com o que não deve.
Quantas vezes já te falei que o preto no branco tá claro? O termo de doação prova que ela doou os 30 milhões voluntariamente para minha aposentadoria. Ela mesma assinou e colocou a digital. Qual juiz tem coragem de ir contra uma assinatura voluntária? Henrique deu um sorriso sinistro, concordando. A mãe tem razão, meu amor. Para conseguir a assinatura dela, eu tive que atuar muito bem, viu? Ela estava com uma febre de 40 graus. A cabeça rodava sem saber o que era o quê. Eu enfiei a declaração de doação no meio da pilha de documentos do banco. Aí fingi que estava em pânico, dizendo que o banco estava pressionando e que se não assinasse na hora ia dar multa de centenas de milhares. Quando ela ouviu que ia perder dinheiro com aquela dor de cabeça, fechou os olhos e assinou tudo. Não leu nem uma vírgula. Quando consegui puxar o papel, a mãe e eu ficamos malucos de alegria. Agora, nem se ela quiser chorar para Deus, não tem como reverter o fato. Eu gravei toda a conversa. Não faltou uma única palavra, nem um suspiro. Meus dedos dançaram sobre o teclado, salvando o arquivo de áudio de alta resolução em uma pasta criptografada com o nome Prova de Ferro número 1. Uma confissão limpíssima. A fraude estruturada, o plano diabólico e a falta de vergonha confirmada pelas próprias bocas deles. Já havia bastante lenha na fogueira. Só faltava esperar a faísca para queimar a base de pecados deles até o chão, mas aquilo ainda não era suficiente. Quando uma mulher inteligente contra-ataca, deve golpear de tal forma que o inimigo não tenha a menor chance de se levantar. Eu queria que eles pagassem o preço exatamente onde se sentiam mais orgulhosos. No momento em que achavam estar no topo do mundo. 3 dias depois, arrastei minha mala de volta para o apartamento. Meu rosto estava maquiado para parecer cansado, pálido e abatido, como alguém que acabou de voltar de uma viagem de negócios tensa. Ao me ver chegar, Henrique voltou a encenar a música do marido exemplar. Correu para pegar a mala e me trouxe um copo de água. Minha esposa deve estar exausta. Os negócios lá em BH deram tudo certo, amor? Perguntou ele num tom muito doce. Me joguei no sofá, soltando um suspiro longo e pesado. Muito difícil, amor. O cliente está chorando o preço. Os bancos estão segurando os limites de crédito. Tive que correr para cima e para baixo para resolver os problemas dessa vez. Ah, sobre os móveis de 5 milhões que você pediu. Pede para sua mãe esperar um pouco, tá? Agora meu capital de giro acabou totalmente. Se eu for pegar empréstimo com agiota, os juros são altos demais, não dou conta. A expressão de Henrique congelou na hora. Ele tentou esconder a irritação. Sentou-se ao meu lado, segurou e esfregou minha mão. Tá bom, eu falo com a mãe depois. Mas, Camila, a casa nova já tá quase pronta e a mãe vai dar aquele churrasco de inauguração. Ela falou que se não tiver móveis novos de luxo, os parentes e os convidados vão dar risada da gente. Que tal se você pedir um adiantamento pros seus pais? Depois, quando a empresa melhorar, a gente devolve pro seu pai. Puxei minha mão das dele, olhando direto nos seus olhos. Minha voz tinha um leve tom de mágoa e acusação. Henrique, quero te fazer uma pergunta sincera. Por quê? Todas as despesas, grandes e pequenas, desde a compra do terreno até a construção, fui eu que paguei. Mas a escritura da casa tem que ficar no nome da sua mãe? Eu também sou sua esposa, sou nora dessa família. Gastei 30 milhões, mas meu nome não está em nenhum documento. Agora você quer que eu volte para pedir dinheiro aos meus pais para comprar móveis para uma casa que está no nome da sua mãe. Você acha isso justo para mim? Henrique tomou um susto. Talvez não esperasse que eu perguntasse tão abertamente. Ele gaguejou por alguns segundos antes de conseguir se acalmar e rapidamente abraçou meus ombros para me bajular. Minha esposa boba já tá com esses pensamentos de novo. Sobre a escritura no nome da mãe, eu já expliquei. Porque esse ano seu mapa astral estava ruim. Se a casa ficasse no seu nome, o negócio da sua empresa podia desmoronar. Eu e a mãe nos preocupamos com você, por isso fizemos isso.
Mas eu continuo preocupada? Fingi soluçar, enterrando meu rosto no peito dele, mas na verdade fiz isso para que o gravador escondido na gola da minha camisa ficasse mais perto da boca dele. E se a mãe não quiser transferir a casa para nós depois, e se ela der a casa para outra pessoa, aqueles 30 milhões são meu sangue, suor, amor. Henrique fez cafuné no meu cabelo e deu uma risadinha. Você se preocupa demais. A casa que a mãe comprou é para nós dois morarmos. Não tem como ela fugir com a casa. Foca no seu trabalho. Fica tranquila. Minha mãe te ama mais que tudo nessa família. Daqui a uns dias, ela vai dar a festa de open house. Tente organizar seu trabalho para ajudar ela a receber os convidados. Ela convidou um monte de parentes do interior. Você tem que se arrumar linda, usar joias de luxo para dar orgulho na frente das pessoas. Fiquei quieta e concordei, limpando minhas lágrimas falsas. Muito previsível. Ao ouvir o som do dinheiro, eles jogaram a cautela pela janela. Queriam que eu organizasse uma festa luxuosa, que eu pagasse o buffet e que eu usasse meu status de diretora para cobrir o rosto deles de ouro na frente dos parentes. Muito bem, se vocês querem o churrasco de inauguração mais chique de todos, eu o providenciarei. Nos dias seguintes, estive ocupada ligando para buffet 5 estrelas para encomendar os pratos mais caros. Pedi flores frescas importadas para decorar toda a mansão. Aceitei todos os pedidos snobs da Dona Carmen e paguei sem hesitar. Ela achou que eu era obediente e submissa, mas não sabia que cada real que eu gastava agora era o ingresso para convidar toda a família dela para assistir ao melhor teatro do século. Eu transformaria o dia mais feliz da vida deles no dia mais humilhante e obscuro. Eu arrancaria a máscara de hipocrisia deles na frente de centenas de convidados. O palco estava montado, os atores já estavam em suas posições, o botão de ignição da Operação Fênix já estava na minha mão. Só faltava acender as luzes do palco. A grande tempestade estava se formando e eu era o olho do furacão. Passo a passo, caminhei em direção àquela festa sangrenta com o orgulho de quem tem o poder da vida e da morte nas mãos. A rede havia sido lançada, a lenha estava junta. Agora era a hora de acender o fogo. Na sexta-feira à noite daquela semana, uma tempestade súbita atingiu São Paulo. Chuva forte lavava as ruas movimentadas. Raios cortavam o céu escuro em fragmentos de luz ofuscante. Eu estava sentada no meu carro de luxo estacionado no subsolo do apartamento, com o motor desligado, sem pressa de sair. Fiquei lá no escuro, ouvindo o som da chuva no capô. Meu coração batia lento e constante. Era hora de dar o meu golpe final. O teste definitivo para arrancar a máscara dessa família maldita e, ao mesmo tempo, cortar qualquer resquício de afeto, por mais fino que fosse, no meu coração. Eu queria ver, quando o interesse principal deles estivesse em jogo, quando esta mina de ouro declarasse estar seca e arruinada, quão cruelmente eles se voltariam contra mim? O teatro da falência começou. Peguei da minha necessaire um pó compacto muito pálido, espalhei-o por todo o meu rosto, antes corado. Adicionei um pouco de sombra para fazer olheiras falsas, passei um batom muito apagado e baguncei meu cabelo, que sempre foi impecável. Abri 2 botões da minha camisa de seda, rasgando levemente as pontas das mangas para criar a imagem de uma mulher desgrenhada, como quem acabou de sofrer um choque brutal e estava à beira da falência. Vendo meu reflexo no retrovisor, dei um sorriso sarcástico e gelado. Essa aparência patética seria a isca perfeita para os lobos que estavam esperando lá em cima. Liguei o microgravador de voz escondido no colarinho da blusa, respirei fundo, abri a porta e saí do carro. Arrastei meus pés com peso, deixando propositalmente meu salto alto arrastar no chão de concreto frio da garagem, criando um som cansado e desesperado. O elevador me levou ao 19º andar. Assim que destranquei a porta e entrei, a falsa atmosfera colhedora me bateu no rosto.
Minha sogra, Dona Carmen, estava sentada de pernas cruzadas no sofá de couro italiano que comprei no mês passado. A boca dela estava ocupada mastigando amendoins, os olhos na TV de tela plana gigante. Henrique, meu querido marido, estava ocupado limpando seu taco de golfe, caríssimo, de quase 15 mil reais, que comprei no meu cartão de crédito como presente de aniversário no ano passado. Ao verem a porta abrir, os dois levantaram a cabeça. E o sorriso em seus lábios congelou instantaneamente ao ver minha aparência ensopada pela chuva, patética e desarrumada. Henrique rapidamente largou o taco, correu até mim e segurou minhas mãos, com uma voz falsa, cheia de preocupação forçada. Nossa, meu amor, o que houve? Por que você tá ensopada desse jeito, cabelo bagunçado e roupa rasgada? Aconteceu alguma coisa no escritório? Você ligou dizendo que ia se atrasar por causa de uma reunião. Por que tá assim? Dona Carmen também jogou os amendoins na mesinha de centro. Correu na minha direção. Seus olhos afiados me examinaram de cima a baixo. O que foi? Quem ousou mexer com a nora da mãe? Deu problema na empresa? Conta pra mim. Perderam algum contrato? Olhei para eles com os olhos já lacrimejando, pois havia pingado colírio para ficarem vermelhos e inchados. No meu coração, eu era tão fria quanto um iceberg eterno, sem qualquer emoção. Mas, por fora, forcei uma careta. As lágrimas começaram a cair abundantemente. Caí de joelhos de propósito, cobrindo o rosto enquanto chorava copiosamente. Um choro que soava tão desolador, destruído e desesperado que qualquer pessoa com consciência sentiria pena ao ouvir. Henrique, Dona Carmen, a minha empresa, quebrou, acabou tudo. Eu soluçava, meus ombros tremendo violentamente. Eu falava bem alto e sofrendo muito para que o gravador captasse cada sílaba claramente. Henrique paralisou. A mão dele, que estava acariciando meu ombro, de repente ficou dura como madeira. Dona Carmen deu um passo para trás, o peito subindo e descendo. A voz estridente, que normalmente era esganiçada, agora baixou o tom, trazendo pânico e alerta máximo. Como assim quebrou? O que você tá falando? Camila, a sua empresa é um palácio. Tem dinheiro que não acaba mais. Faturamento de dezenas de milhões. Por que de repente você tá dizendo que quebrou? Não traz mau agouro para essa casa. Ergui a cabeça. As duas mãos seguravam forte a camisa de grife de Henrique. Estava atuando como a mulher fraca que perdeu tudo e buscava o último refúgio no marido. Um lote de materiais importados da empresa do meu pai, avaliado em quase 50 milhões, foi retido pela Receita Federal na alfândega por causa de problemas com a documentação de origem. Os parceiros internacionais cancelaram os contratos e estão exigindo multa de 3 vezes o valor. Nossas obras no Brasil também foram embargadas pela Justiça para investigação. O banco acabou de mandar uma ordem de bloqueio bloqueando todas as minhas contas pessoais e as da empresa. O meu pai teve um infarto de tanto nervoso, caiu desmaiado no escritório e agora está na UTI do Albert Einstein. O médico disse que o quadro é crítico. Talvez não passe desta noite. Minha mãe não para de desmaiar. Eu perdi tudo, amor. Tenho uma dívida de dezenas de milhões e não sei de onde tirar dinheiro para pagar as indenizações. Se não pagar as multas e o banco amanhã, serei presa. A sala inteira mergulhou repentinamente num silêncio aterrorizante. Não era um silêncio de simpatia, de pena da esposa ou da nora passando por um infortúnio, mas o silêncio de um cálculo cruel, como feras recolhendo as garras e se afastando ao ver que a presa não tinha mais valor. Eu espiei as expressões deles pelas frestas dos meus dedos. O rosto de Henrique estava pálido como cera, mudando de branco para roxo. Seus lábios tremiam sem conseguir falar. Seus olhos estavam arregalados. Não porque tinha pena do sogro entre a vida e a morte, ou pena da esposa enfrentando a prisão, mas porque estava apavorado vendo que sua mina de ouro ilimitada tinha desmoronado e virado pó.
Os olhos de Dona Carmen saltaram das órbitas. Eles giravam loucamente, tentando encontrar uma saída. Ela respirava ofegante, as duas mãos apertadas com força até as articulações ficarem brancas. Durou menos de 30 segundos para que a farsa do falso amor fosse em pedaços. Henrique soltou lentamente as minhas mãos que seguravam sua camisa. Seus movimentos foram firmes e frios. Ele deu meio passo para trás, criando uma distância segura, como se tivesse medo de que a minha má sorte e minhas dívidas o contaminassem. E agora o que você quer fazer? Uma dívida de dezenas, centenas de milhões. Se o banco confiscar todos os bens, a gente vai comer o quê? Se a empresa faliu, os 5 milhões para comprar os móveis da casa que você prometeu ontem também. Sumiram, né? Na cabeça dele, naquele momento, a vida do meu pai e a minha liberdade não valiam mais do que aqueles móveis de madeira maciça. Voltei a me ajoelhar totalmente no piso de madeira, olhando para Dona Carmen com o olhar mais suplicante possível. Era hora de lançar o ataque decisivo, o ataque que destruiria qualquer desculpa deles. Dona Carmen e Henrique agora só têm um jeito de salvar a minha família, salvar a vida do meu pai. É usar a mansão de 30 milhões que comprei no mês passado. Dona Carmen, por favor, me devolva a escritura da casa. Vou colocá-la como garantia no banco. A casa é muito bem localizada. Se hipotecar rápido, dá para liberar uns 15 milhões em dinheiro. Esse valor é suficiente para cobrir os prazos do banco, desbloquear a empresa e pagar a cirurgia de ponte de safena do meu pai. Se a crise passar e tudo estabilizar, eu resgato a casa e devolvo para a senhora. Eu te imploro. Estou aos seus pés. Por favor, salva o meu pai. Me salva também. Assim que aquelas palavras saíram, vi a mudança espetacular no rosto da minha bondosa sogra. Sua última máscara caiu brutalmente, revelando a cara de um demônio ganancioso, egoísta e cruel até os ossos. Dona Carmen pulou como se tivesse pisado em brasa. Balançou as mãos, apontando o dedo cheio de anéis de ouro na minha cara. O rosto estava vermelho e a voz estridente de doer o ouvido, como metal, arranhando vidro. Que é? Você ficou louca? Tá delirando? Ei, mulherzinha, aquela casa de 30 milhões é minha. Tá no meu nome na escritura, reconhecida em cartório. Você quer pegar a casa da família do seu marido, o suor e o sangue da família do seu marido para pagar a dívida da sua família falida? Onde no mundo existe uma regra absurda e imoral dessas? Tirar o que é da família do marido para dar para os seus pais? Você quer ser a nora que destrói essa família, é? Fingir estar em choque, arregalando os olhos marejados, os ombros tremendo. Do que a senhora tá falando? Aquela casa foi comprada com todas as minhas economias, com a venda de ações e os lucros da minha empresa que juntei com muito sacrifício. Eu só botei no seu nome porque a numerologia e o vidente falaram que atrairia olho gordo para mim esse ano. Mas o bem é meu, é nosso. Agora o meu pai tá esperando a morte no hospital. Só quero pegar a minha casa emprestada, o suor do meu trabalho, para salvar a vida do homem que me criou. Vocês têm coragem de ver a gente morrer sem ajudar? Durante 4 anos, eu tratei a senhora melhor que tudo. Henrique só falou nessa hora. E não com palavras para confortar e proteger a esposa como um homem de verdade faria, mas com um tom frio, ríspido e extremamente cruel, que arrepiava a espinha. Camila, você não pode falar isso, você está sendo precipitada. Quando você transferiu o dinheiro para comprar aquela casa da sua própria boca, você disse que era o dinheiro para cuidar da mãe na velhice. Uma retribuição por ela ter me dado a luz, os papéis você mesma assinou por livre e espontânea vontade. Além do mais, o prejuízo no seu negócio, as mercadorias apreendidas, a culpa é dos seus pais e sua por incompetência e por fazer maracutaia ilegal. Você não pode jogar as consequências da burrice da sua família para cima da família do seu marido. Ter que vender a casa para pagar a sua dívida? Se a casa for pro banco, eu e minha. Mãe, vamos morar aonde? Debaixo da ponte? Pensa na nossa família também. Fiquei olhando para o homem que no passado fez juras debaixo de chuva forte. Ouvi cada palavra cortante como navalha sair daquela boca doce.
4 anos dividindo a mesma cama, 4 anos servindo a ele como um rei, comprando tudo, desde relógios de marca, ternos caros até carros de luxo. A recompensa era crueldade e traição até a raiz. Eu ri por dentro. Continuem atuando. Falem bastante. As palavras que vocês dizem. O gravador na minha gola está absorvendo, sem perder uma vírgula. Elas vão ser a sentença de morte de vocês. A passagem só de ida para o fundo do poço. Gritei, propositalmente elevando a raiva ao pico, olhando ferozmente para Henrique. O que você disse? Cuidar da mãe na velhice? Que louco! Dá 30 milhões de reais em dinheiro vivo de graça para a sogra na velhice. Enquanto a gente mesmo tem que pagar aluguel num apartamento apertado, você ainda tem consciência? Tem orgulho como homem? Não, Henrique. Aquele dinheiro foi do meu suor e sangue. Passei não sei quantas noites em claro, tomei remédio pro estômago e aguentei cliente chato para ganhar aquilo. Agora minha família tá na pior. Só quero pegar o que é meu de volta. Por que vocês são tão traiçoeiros e sem vergonha? Dona Carmen colocou as mãos na cintura, com os olhos injetados de sangue. Deu um passo à frente, abaixou-se e olhou diretamente na minha cara com o máximo de repulsa, como se estivesse olhando para um saco de lixo. Seu? Abra bem os olhos e veja, sua idiota, perante a lei, de quem é o nome que tá na escritura? Tá escrito o meu nome, Dona Carmen. Se tiver coragem, leva pro tribunal. Vai lá gritar. Só para te lembrar, você mesma assinou aquele termo de doação. Preto no branco. A assinatura tá clara e você ainda colocou a digital. Aquela mansão foi comprada com o meu dinheiro. É meu bem, pessoal. Tenho o direito de vender, de dar para quem eu quiser. Se eu quiser tacar fogo, o direito é meu. Uma pessoa falida e cheia de dívidas, como você não tem o direito de exigir nada aqui? A falta de vergonha deles havia chegado ao nível divino. Não se escondiam mais. Rasgaram a máscara de moralidade para expor as entranhas podres lá dentro. Eles acreditavam cegamente que a lei os protegia e que o papel que assinei quando estava doente era um escudo que os permitiria roubar meus 30 milhões legalmente. Vocês me enganaram. Eu cambaleei, me apoiando no braço da cadeira, apontando para as duas caras orgulhosas e arrogantes. Vocês armaram para mim desde o começo, né, o papel daquele dia. Henrique, você mentiu para mim quando eu tava com 40 graus de febre. Você disse que era papel do banco. Você enganou a própria esposa para roubar meus bens? Henrique deu de ombros, colocou as mãos nos bolsos da calça e deu um sorriso de escárnio. O sorriso mais cafajeste e frio que já vi. Quem te enganou? Você pegou a caneta, você assinou, você botou a digital. Já é adulta, virou diretora de empresa grande, tem que se responsabilizar pela própria assinatura, né? Não faz a criancinha de colo que chora porque foi enganada. Não faça acusações sem provas. Henrique parou por um instante, suspirou e mudou de tom, ficando muito mais firme e cruel. Agora que a sua empresa faliu, sua dívida tá lá no alto, seu pai tá morrendo, você... Sincero, eu sou um diretor de vendas respeitado, tenho que manter o meu nome. Não posso deixar que a minha reputação e minha carreira brilhante sejam sujadas por dívidas ilegais da sua família. Se vierem cobradores da Receita ou agiotas atrás de você, onde vou enfiar minha cara? Se você não consegue resolver isso sozinha, o melhor é darmos um tempo. Separação de corpos temporária. Quando você terminar de pagar a dívida e estiver com o nome limpo, a gente volta a conversar. Por enquanto, o melhor é fazer as malas e sair de casa, para que os cobradores não atrapalhem a minha paz e a da minha mãe. Fiquei imóvel. Meus pés pregaram no chão. Embora já previsse a podridão deles, ouvir diretamente aquelas palavras expulsando-me quando eu caíra ainda era como levar uma facada. Separação de corpos. Ele estava sem nenhum pudor, encontrando a desculpa mais conveniente para me expulsar de casa, abrindo caminho para a amante grávida, entrar neste apartamento e depois se mudar para a mansão de 30 milhões. Eram um bando de lobos famintos, parasitas profissionais.
Quando eu tinha dinheiro, eu era a rainha, o caixa eletrônico. Quando falei em falência, apagaram todas as memórias e me jogaram na lama sem misericórdia. Dei uns passos para trás e enxuguei de forma rude as lágrimas falsas que grudavam no meu rosto. O meu olhar, que antes era de desespero e fraqueza, transformou-se num olhar tão gelado e cortante quanto uma espada fora da bainha. Eu não precisava atuar de vítima por mais nenhum segundo. Tudo o que eu precisava já estava gravado perfeitamente no meu corpo. Encarei os olhos arregalados da Dona Carmen e depois a cara sem expressão do Henrique. Meneei a cabeça lentamente. Meus lábios formaram um sorriso triste, mas cheio de deboche. Tudo bem, eu entendi. O coração humano é algo insondável. É na tragédia que a gente vê quem é companheiro e quem é demônio. 4 anos da minha juventude. Considere que paguei 30 milhões por uma boa lição. É esmola pra gente ingrata. Quando Dona Carmen ouviu ingrata, ela surtou como sanguessuga jogada no sal. Correu para frente, levantando as mãos gordas na intenção de estapear minha cara. Como ousa me chamar de ingrata? Sua insolente, saia da minha casa. Este apartamento foi alugado no nome do meu filho. Você agora é só uma vagabunda endividada. Não traga sua maldição para mim e para o meu filho. Saia ainda hoje à noite. Suma da minha frente. Henrique rapidamente puxou o braço da mãe. Não porque sentisse pena de eu apanhar, mas porque tinha medo de escândalo com os vizinhos. Mas não esqueceu de jogar as palavras finais para romper tudo. Deixe pra lá, mãe. Pra que gastar energia com alguém na beira do abismo? Camila, minha mãe tá nervosa. É melhor você se ligar, pegar suas roupas e ir pra casa dos seus pais. Vai ver o que aconteceu por lá. Ficar aqui só vai ser ruim para todo mundo. Deixa a chave em cima da mesa. Eu não disse mais nada. Qualquer discussão naquele momento apenas rebaixaria minha dignidade. Meu objetivo já fora plenamente alcançado. A gravação com áudio cristalino das mentiras deles. A admissão da fraude de assinatura e a crueldade em me enxotar na rua estavam em minhas mãos. O experimento fora um sucesso que superou minhas expectativas. Virei de costas e fui direto ao quarto, tirei a maleta de mão que sempre usava em viagens de trabalho. Não peguei nenhum item de luxo, ignorei os vestidos de gala e as joias. Apenas joguei algumas roupas simples, carregador, celular e o meu laptop, com todos os meus arquivos de trabalho. Eu sabia que ao sair deste apartamento, apertado hoje, não seria como a perdedora fugindo. Eu os deixava para reinar neste campo de batalha minúsculo, dando a eles espaço e tempo para viver a ilusão e cavar fundo a cova onde enterrariam o próprio futuro. Enquanto puxava a mala para a porta da sala, Dona Carmen ainda estava de braços cruzados, empinando o nariz e me olhando com superioridade. Henrique fumava um cigarro, olhando para a sacada de costas para mim, sem olhar uma vez sequer para a mulher com quem foi casado. Parei na porta de madeira e virei-me para olhar os dois pela última vez naquela condição. Estavam inebriados com a vitória, sem saber que nosso próximo encontro não seria ali. Aconteceria em um palco imenso, sob os holofotes do churrasco de inauguração. E seria eu a pessoa a pegar tudo de volta e transformá-los nos seres mais miseráveis da terra. A porta bateu forte. Aquele som cortou o fio que me ligava àquela família podre. Andei na chuva forte, o vento gelado fez meu corpo tremer, mas no fundo da minha alma senti uma liberdade inexplicável. Minha mente brilhava. Era o fim de 4 anos de cegueira. Abri o celular e enviei a gravação para Tiago com uma mensagem simples. Já coloquei a lenha na fogueira. Prepare o fogo. O celular acendeu. A resposta de Tiago foi rápida. Extraordinário. Prova irrefutável. Descanse lá, em Campos do Jordão. Amanhã começamos a agir. A rede da lei é grande, mas não há escapatória para eles. Dei um sorriso aliviado.
Coloquei a mala no porta-malas do carro, entrei e pisei no acelerador. O carro cruzou a noite tempestuosa. Claro que não fui para casa dos meus pais. A falência fora um teatro inventado por mim. Meus pais estavam naquele momento, inclusive, de férias na Europa. Minha empresa continuava lucrando milhões. Segui rumo à minha casa de campo, isolada em Campos do Jordão, para tomar uma taça de vinho tinto e preparar o roteiro detalhado do espetáculo de derramamento de sangue da próxima semana. A verdadeira tempestade começara a se formar. Às 9 da manhã de domingo, no luxuoso condomínio em Alphaville, a mansão fervilhava de barulho, música alta e alegria. A casa de esquina, que custou 30 milhões do meu bolso, agora estava decorada como um palácio. Da entrada principal até o lobby havia arranjos gigantes de orquídeas que exalavam perfume intenso. O arco de entrada, montado com milhares de rosas importadas, era exagerado a ponto de beirar a cafonice. Dona Carmen usava um vestido de seda extravagante na cor vinho, bordado com pedrarias. No pescoço, uma pesada corrente de ouro 24 quilates da grossura de um dedo. Nos pulsos, dezenas de pulseiras grossas e anéis brilhantes que ofuscavam os olhos. Ela estava na varanda da frente, rindo abertamente enquanto recebia a caravana de parentes do interior Piracicaba e região que chegaram em 3 ônibus fretados especialmente para o evento. Nossa Senhora, Dona Carmen, a casa parece o castelo do rei. A família nunca teve um sucesso tão grande na vida, exclamou uma tia, com as mãos juntas, olhando admirada para o lustre de cristal na sala. Dona Carmen bateu nas próprias coxas, orgulhosa. Eu já não falei que o meu Henrique era muito capaz? Nasceu com talento. Aos 28 anos, já conseguiu comprar uma casa de 30 milhões em São Paulo. Meu filho não é como o bando de folgados lá da nossa cidade. Fiquem à vontade. Hoje, contratei um buffet 5 estrelas. Tem camarão pistola, lagosta, espumante caro. Podem se acabar de comer e sentir o gosto de ter vida boa. Henrique estava ao lado da mãe de terno e gravata, com o cabelo milimetricamente penteado com gel. Grudada a ele estava Tatiana, a amante. Usava um vestido de grávida branco e colado, com rendas douradas caras, feito de propósito para marcar a barriga redonda. Ela estava abraçada ao pescoço de Henrique fazendo dengo. A atitude era de uma madame esbanjando status para o mundo. A multidão de parentes se reuniu e começou a murmurar. Ué, e onde está a esposa do Henrique? A Camila, a arquiteta lá. Por que tem essa moça grávida recebendo as visitas? Dona Carmen fez um bico de desdém e acenou com a mão com repulsa. Ah, nem fale o nome daquela mulherzinha para não dar azar em minha casa. A família dela fez uns rolos ilegais e faliu. Tava devendo até a alma. Acreditem. Ela queria botar essa minha casa como garantia de empréstimo no banco. Henrique expulsou ela na hora. Foi embora na chuva e não volta mais. Mas, olha, apresento a vocês a minha nora de verdade, Tatiana. Ela tá carregando o herdeiro para dar continuidade à nossa família. A multidão soltou gritos de surpresa e elogios, paparicando Tatiana até os céus. Diziam que ela tinha aura de prosperidade. E como era de se esperar, choveram críticas cruéis, difamando a nora derrotada. Eu, uma verdadeira roda de fofoca, um circo barato dentro de um cenário banhado a ouro. Por volta de 10h15, Dona Carmen subiu num pequeno palco montado na sala de estar. Pegou o microfone e começou a discursar sobre o sucesso da família e a apresentação da nova nora. De repente, lá de fora do portão, um som de pneu cantando alto quebrou o barulho. Uma Ferrari super esportiva vermelha brilhante, com placa customizada que eu acabara de comprar, parou lentamente bem em frente ao tapete vermelho. 4 seguranças, vestidos de terno preto e óculos escuros, desceram rápido, criando uma barreira com muito respeito e abriram a porta do carro. A sala de visitas inteira caiu num silêncio mortal. Todos os olhos se voltaram para a porta
querendo saber quem era a autoridade ou a pessoa rica atrapalhando a festa. Dona Carmen congelou com o microfone na mão. A boca se escancarou enquanto eu descia do carro. Não estava na figura da mulher aos prantos, acabada pela falência que imaginaram nos últimos dias. Eu vestia um longo vestido de seda preta com costas nuas que transmitia uma aura de domínio, mistério e arrogância de uma verdadeira rainha. Cabelos impecavelmente presos num coque e batom num tom vermelho sangue afiado. No meu pescoço, o colar de diamantes de quase 5 milhões de reais, faiscava sob a luz do sol. Cada passo em cima do meu salto de grife fazia o chão tremer, despedaçando a atmosfera de choque. Nossa Senhora, é a Camila. Ela não estava faliu? Gaguejou um tio de longe. Henrique escancarou a boca. Seu rosto passou de pálido para azulado. Tatiana deu um passo para trás por puro instinto, segurando a barriga, intimidada com a minha postura dominante. Dona Carmen levou alguns segundos para recompor a cara dura e a falta de vergonha. Limpou a garganta no microfone, querendo propositalmente me humilhar. Olha só, quem diria? Pensei que fosse alguma dondoca da televisão, mas é a nora falida, que já foi expulsa para o meio da rua. Deve ter pego dinheiro com a agiota para alugar esse vestido e esse carrão, só para vir aparecer, não é? O que foi? Eu disse que você até podia vir à festa, mas não precisa ficar atuando para se exibir. Você já tá afundada em dívidas e teu pai vai morrer. Tira esse nariz empinado. Minha filha, se trouxe envelope de doação para casa, bote na caixinha, vai pro canto e come quieta. Não suja a minha casa nova. Os parentes em volta voltaram a rir alto. Gargalhadas de escárnio preencheram a sala. Ignorei totalmente os murmúrios imbecis. Fui andando como quem desliza e subi direto no palco. 2 seguranças do buffet tentaram barrar, mas meus guarda-costas deram um olhar ameaçador e os homens abriram passagem na hora. Arranquei violentamente o microfone da mão de Dona Carmen, diante da expressão de pânico absoluto dela. Tudo bem, Dona Carmen? Eu dei um sorriso cínico. E aí, é bom morar de graça? É quentinho? Usar o sangue e o suor da sua nora para construir um ninho de amor para o seu filhinho e para amante dele? Embora eu falasse calma, o som das caixas de som fez minha voz ecoar em todo o ambiente. Esta casa de 30 milhões. A multidão gelou. A boca das pessoas que estavam comendo caviar parou de mastigar. O que você tá falando, doida? Gritou Dona Carmen, tentando arrancar o microfone de volta. Dei meio passo para trás, me esquivando com elegância. Henrique subiu correndo no palco com raiva, o rosto tenso. Camila, o que diabos? Você veio fazer aqui? Você tá endividada, eu fui legal em não fazer escândalo e deixar você tentar resolver o seu problema. Você se atreve a estragar o meu churrasco de inauguração. Eu vou chamar a polícia e te jogar na cadeia por invasão na minha casa. Sua casa? Franzindo as sobrancelhas, repeti com repulsa. Meus olhos foram verdadeiros punhais no rosto dele. Desde quando uma casa desse tamanho é sua, Henrique? Desde o momento em que você estendeu a mão para mim para pedir 30 milhões em dinheiro ou desde o dia que você se aproveitou da sua esposa ardendo em febre alta e assinou para ela os papéis de doação? O impacto das palavras foi como uma bomba caindo num lago. O público começou a fazer fofoca. E agora o alvo da malícia não era eu, e sim Dona Carmen e Henrique. O roubo do dinheiro, a assinatura forjada. As palavras ecoavam nos ouvidos das tias do interior. Vendo a situação mudar contra eles, Tatiana se segurou e subiu. Doncando a coitadinha sofredora. Dona Camila, por favor, só porque a senhora tá no fundo do poço, não invente mentiras pro meu Henrique e pra sogra. Sua falência foi uma fatalidade da vida. Não queira jogar isso em cima deles para pegar os bens do seu marido. A casa tá no nome da mãe dele, legalmente. Fazer esse escândalo vai afetar o bebê que tô esperando. Lancei-lhe um olhar fulminante. Zero de pena. Quem você acha que é para abrir a boca perto de mim? Uma vagabunda qualquer que invade a família dos outros
Não tem trabalho e depende de um embrião para dar o golpe da barriga? Acha que tá no meu patamar? Você vive catando as minhas sobras. Cale a sua boca maldita. Tatiana ficou muda. O rosto queimou de raiva. Agarrou o braço de Henrique, chorando. Meu amor, olha só. Ela tá me humilhando. Expulsa ela, amor. Henrique cerrou os dentes e rugiu. Camila, já passou dos limites. Não pense que só porque trouxe guarda-costas pode vir ofender minha família no dia mais feliz. Se não tem nada para contribuir com a casa, sai agora. Esta casa é da minha mãe. A lei reconhece. A lei reconhece. Eu ri alto, uma risada ameaçadora e limpa que ribombou por toda a sala. Fantástico. Já que vocês querem falar de provas e de lei, hoje, no meio deste evento maravilhoso, eu vou apresentar para todos os convidados o maior show da história, para vermos exatamente quem a lei está protegendo. Ao terminar de falar, levantei a mão e estalei os dedos com força. Meu assistente-chefe, escondido perto das janelas, tirou um controle remoto, apertou um botão e um projetor enorme com um telão gigantesco baixou atrás do palco. Dona Carmen recuou, tomada pelo pânico, e caiu na cadeira. Que feitiçaria você vai fazer? Desliga, desliga isso. Mas o projetor já iluminava o telão. A primeira imagem que apareceu foram as linhas do meu extrato bancário com inúmeros zeros impressos de modo cristalino. Peguei o microfone como quem dava uma palestra corporativa de bilhões de reais. Atenção, tios, tias, parentes do Henrique. Abram bem os olhos e olhem. Esta é a lista de transferências do meu dinheiro e da minha empresa para as contas da Dona Carmen e do Henrique nos últimos 4 anos, 15 milhões no dia 10, 12, 5 milhões depois, etc. Somando os impostos, 30 milhões em dinheiro, suor do meu rosto. A família de Dona Carmen não deu nenhum centavo para nada. Os parentes deram gritos histéricos. Ninguém imaginava aqueles valores com os selos e timbres oficiais do banco. Aquilo era inegável. Olharam para os donos da casa e a expressão deles começou a transparecer nojo. Fiz um sinal com a mão e o slide mudou. E não paramos por aí. Meu marido e a mãe dele espalharam por aí que eu tô falida. E à beira da prisão, olhem o balanço financeiro trimestral da minha rede de lojas e do escritório de design. Só no último trimestre tivemos mais de 25 milhões em lucros. Eu nunca cheguei nem perto da falência. Caminhei pela borda do palco, encarando-os. A história das dívidas e da Receita Federal era tudo uma pegadinha que criei para ver do que o coração humano era feito. O resultado foi imediato. No instante em que acharam que eu estava sem um tostão, essa família, que eu sempre ajudei, me chutou de casa à noite na chuva para tomar todos os meus bens. Isso é a nora perfeita que a Dona Carmen dizia que eu era. A cara de Henrique perdeu todo o sangue, tremendo enquanto esbarrava numa caixa de som enorme, quase caindo. Dona Carmen abria a boca que nem peixe fora d'água. As 2 mãos tremiam tentado esconder o rosto, sem sucesso. Camila, você mentiu para mim? Sua empresa não quebrou? O choque de Henrique era um balde de água fria. A mina não secou. Ele mesmo chutou ela longe. Eu menti, virei ferozmente para o traidor. Quem mentiu para quem? Olhe para o telão. O assistente abriu a prova de ferro 1. O vídeo de um mês atrás passou em tamanho gigante. Na tela, Dona Carmen entregava a chave para Tati aos risos. Voz no vídeo. Ah, aquela idiota é burra demais. Planejei tudo. O Henrique disse que era documento do banco e ela assinou. Voz do Henrique no vídeo. Amor, tenha paciência. Assim que eu terminar de desviar o resto dos fundos da empresa da minha esposa, vou chutá-la pro meio da rua.
O próximo áudio foi a câmera escondida deles confabulando os dois. 5 milhões dos móveis que iriam embolsar o superfaturamento. Cada palavra nojenta, risadas e confissões tocaram num silêncio estarrecedor da sala. A festa explodiu, transformando-se num tribunal aberto. Os parentes, horrorizados, apontavam o dedo para Dona Carmen com fúria e xingamentos brutos. Misericórdia! Não imaginava que a Carmen tinha esse coração tão podre. Roubando a nora doente. Covardes! Fingiu de boa sogra a vida toda. Expulsar a mulher no escuro? Henrique, seu banana covarde! Chupando o dinheiro da esposa. Vexame. Dona Carmen, não suportando as ofensas e a desonra pública, fingiu passar mal. Começou a revirar os olhos e caiu deitada, ofegante. Antes dela encostar direito no chão, Henrique já tinha caído de joelhos no chão, implorando desesperadamente para mim. Camila, para com isso, por favor, desliga a tela. Eu errei, eu me deixei cegar pelo dinheiro, perdão, não passe isso pra polícia, te imploro. Se isso for pra justiça, a minha empresa vai me mandar embora por justa causa. E vou pra cadeia. Chorava e babava que nem um cão assustado. A pose de homem bem-sucedido não existia mais. Tatiana, com o rosto branco, que nem gesso, começou a se esgueirar para fugir da ira das tias e do palco. Um segurança grandão feito um armário cortou o passo e assegurou. Vai. Aonde? O espetáculo não acabou. Falei apontando para os vermes que rastejavam perto dos meus sapatos. Fiquei contemplando a cena. Sem piedade, sem amor, coração. Senti uma sensação imensa de alívio e empoderamento. A mesma energia revigorante de beber água gelada no meio do deserto do Saara. A coroa da minha dignidade me era devolvida. Este palco foi erguido por vocês, mas o final do show eu ditei sozinha. O fim de estelionatários golpistas. A gritaria continuava forte. Muitos dos convidados começaram a cuspir no chão em desgosto. Parentes viraram as costas e começaram a sair indignados. Foram arrastados até ali só para bancar de palhaços na glória da Dona Carmen. Tatiana viu a situação crítica. Aos prantos, o pó que ela tinha no rosto se misturou com as lágrimas sujas. Tentou virar as costas para Henrique, abandonando o barco, afundando. Dona Camila, por favor, me perdoe. Eu não fiz nada. O Henrique é quem armou. Isso! Ele mentiu que era rico. O apartamento era dele e a mansão de 30 milhões foi o trabalho dele. Ele só prometeu que largaria a inútil da mulher. Camila, socorro, eu não tenho culpa. Deixa eu fugir, não bota a polícia no meio, não. Quero ser cúmplice. Não vou mais aparecer. Mudou o discurso tão depressa que pareceu um furacão. No momento anterior, me chamava de maldita no vídeo. Henrique levantou a cabeça de joelhos, cheio de veias vermelhas saltando nos olhos, desesperado e injetado de fúria por ela estar o esfaqueando pelas costas. Sua desgraçada, fecha essa boca maldita. Quantas malas de grife eu não te dei? Com esse dinheiro que roubei, você pediu a casa. Agora diz que é a vítima, vagabunda. Um circo total de cão devorando cão passava ao vivo ali. Eu continuava intacta com as mãos no peito, dando um sorriso sereno. Desci devagar o palco. Bati o meu salto fino na lajota branca para levantar o queixo dele com a ponta do meu sapato. Estava deplorável. Todo o encanto e dignidade tinham escorrido pelo chão. Henrique, ouça, disse pesadamente. Veja o tipo de ser humano pelo qual você traiu a mulher de sua vida. Uma mulher falsa. Você disse ser homem para carregar um herdeiro e precisava procurar na rua? Olha para você, parasita! Tem alguma coisa em você que possa ser chamada de homem? Eu pagava os móveis, as contas, as gravatas que estão no teu pescoço e o Rolex no seu pulso. Eu paguei os cartões. Você nunca pensou nas noites que passei em claro por trás disso? Nunca sentiu culpa em tirar de mim para sua amante? Ele não dizia nada. Seus dentes não paravam de ranger. Tentou puxar meu vestido, afastei para não me sujar com aquilo. Mila, eu errei. Mas vivemos juntos. Vai acabar comigo, colocar minha cara no tribunal. Não liga para a delegacia. Eu faço de tudo, viro escravo se for preciso.
e ele começou a bater com a cabeça no assoalho como um desesperado para chamar misericórdia. Os convidados viram e nem sequer tentaram separá-los. Sabiam quem eram as cobras de fato. Se fosse a Camila, ingênua de alguns dias atrás, eu já estava desmanchando. A de hoje não, ela era forjada na vingança. Por que clama misericórdia e amor depois de botar o papel no momento em que a minha cabeça fritava com 40 de febre? Cadê a misericórdia, onde vocês combinavam em embolsar 1 milhão superfaturado da madeira que iriam botar na casa? Ou cadê aquele seu orgulho quando te pedi ajuda para a UTI do meu pai na suposta falência e me mandou embora para a chuva? Tinha algum amor nessa. Ora, Dona Carmen não aguentou o falso desmaio. Começou a se sentar fingindo, coitada novamente, depois de ouvir a palavra cadeia e polícia. Começou a chorar, alto feito feirante, brigando em praça. E foi até perto do meu vestido, se curvando de propósito. Camila, a mamãe errou, me desculpe. Filha, essa velha foi pega pela inveja. O demônio tomou conta e quis proteger o neto. Não, avisa o tribunal. Vamos devolver cada pedaço da casa para você amanhã. O nome será todinho seu, filha. Cancelamos tudo. Se me deixar no chilindró e morrer, eu, velha lá, tua reputação não terá perdão. Ninguém vai te aturar. E de fato, quase encostando os pés e os joelhos, dei a instrução visual aos leões de chácara. Barraram o avanço da mulher, tirando as patas da minha roupa. Silêncio, Dona Carmen. Pensa que caio nessa falácia vitimista, fingindo demência para justificar roubo? Com que cabeça uma senhora armou estelionato e transferência criminosa sendo demente? Planejou com minúcia cada erro. Não me engana, foi astúcia da pior estirpe, achando que eu era cega. Em todo instante, cuidando de ti nos hospitais, passando a noite lhe dando comida na comadre e dando lençol importado. Cheguei minha voz imponente e ecoei. Tua alma e dignidade, os cães já rasgaram lá no lixão. Agora se esconde atrás da idade pra cometer infração sem cadeia? E fiz um sinal afiado. O ajudante retirou um bolo de folhas, todas as petições. Joguei as laudas em cima do peito de Henrique no chão. Minhas canetas em formato final sem tremedeiras ali presentes. O acordo de divórcio completo. Assina agora. Olhei implacavelmente. Exigi as medidas legais de todos os pertences nesses 4 anos. A empresa reterá os recursos desviados. Tu não ficas com nada do relógio aos carros. Saiu de onde pisou sem absolutamente nem um centavo. Henrique negou com a cara amargada e estagnada. Não quero divórcio. Morrerei se me largares. Mas dei meu veredito, como juíza suprema, estourando as bases dele. Dou exatamente 1 minuto cravado para esse pinguim preencher a folha. Senão de manhã não será uma petição de divórcio. Será a acusação do artigo 170 e 1 do Código Penal. Sabia que estelionato qualificado passará dos 15 anos para você e sua mãe de cana trancada juntos? O ouvir da sentença criminal derreteu ele de dentro para fora. Henrique assinou freneticamente e debruçou no choro convulsivo sem saída alguma na terra. Falei, uma última diretriz absoluta com o meu controle temporal no pulso. Agora, 11h30 em ponto. Tem só 1 hora contada para pegar seus cacarecos sujos de R$ 50, colocar no saco de lixo e vazar. O que tentar de luxo para levar a denúncia furto hoje? Apontei também para as tias e parentes medrosas. E pode todo o circo ir para o buraco que caíram. Festa terminada e vazem antes que chamo o reforço. Ao ouvirem reforços, uma correria das pessoas amedrontadas do interior se amontoaram feito galinhas querendo despistar a cerca. Dona Carmen rolou feito chão, não prestando, chorava e cuspia. Baboseira histérica, achando inaceitável essa dor suprema da pobreza. Ordenei a botar os expulsos pela beirada da escadaria e porta fora, e foram arrastados pelo guarda-costas, jogados como um par de papel machê na calcada sob sol da tarde, sem a honra e amparados pelos
farrapos e um plástico rasgado de peças ordinárias. Nem um último aceno os faria voltar a encostar a mão numa folha da fortuna que construíra. Voltei ao lobby de pé direito duplo, em silêncio de ouro. A poeira fúnebre havia descido para o piso italiano. Uma xícara de chá reconfortava meus músculos que estavam paralisados até aquele momento em paz profunda. Uma limpeza, um descarte de chorume radioativo no fim. E, como executiva exímia de metrópole brasileira, arrancar a erva daninha pede que destruamos também o rizoma no asfalto. Na manhã, pontual de segunda-feira, desci engalanada, com terno de grife no ar ao escritório do advogado na Faria Lima, um paredão imenso da justiça brasileira para despachar a desgraça penal deles. 3 blocos com a logo avermelhada jaziam ali. Dona Camila. Procedimentos montados, comentou Tiago sorridente pelas beiradas. O BO encaminhado na Polícia Civil, os crimes cibernéticos contábeis prontíssimos, lavagem, formação de quadrilha, estelionato em débito contra esposa, bloqueio emitido. O cartório brecou toda e qualquer conversão de títulos da propriedade. Estão no zero puro, assenti na poltrona. E o espetáculo central do garotão diretor? Tiago respondeu afiado e tirando a carta suprema da manga. Você que comandava a influência dos contratos que o elevariam por apadrinhamento no mundo dos figurões, com superfaturamento criminoso, criamos as faturas fantasma rastreáveis. Imagina aquele dossiê de relatório civil audital na mesa do CEO antes do cafezinho corporativo. Enviei pelos correios expressos diretamente nas mãos. Bati a louça perfeitamente no prato do chá, gélida, no mesmíssimo horário na sede executiva em que Henrique acreditava comandar o universo de cima de uma mesa de reuniões da empresa dele. Sua pose falsa recitava os balancetes fingindo estabilidade de herdeiro de 30 milhões e o inesperado invadiu as portas da grande corporação. A Polícia Civil com 2 soldados armados e o detetive em mãos ladeando o executivo-chefe do negócio. Entraram fervendo a sala dos auditores. O CEO rasgou a pasta com tudo e a desceu na cabeça dos papéis. Sequestro de capitais por desvio para terceirizadas. Nota, fiscal falsa nas pontas. Henrique pensou que a filial é asneira sua, seu vigarista? Sua própria esposa, ex-associada, desferiu contra ti, na vara criminal, sua incapacidade gerencial. E não tem escapatória. Os policiais não hesitaram, enquanto Henrique petrificou, pálido e sem fôlego. Deixou o paletó pendurar diante da polícia em sua algema gelada, instalando os cravos nas veias saltadas do terno amassado. Pessoas engomadas no entorno deram gargalhadas secas pela humilhação suprema do escândalo corporativo. Caminhou sendo prensado pelas vistas odiosas e adentrou num fusca cor de camburão da polícia com destino direto para o cadeão preventivo. No meio tempo, Dona Carmen sofria as amargas penúrias morando de favor numa espelunca numa pensão caída nos esgotos do Capão Redondo da capital, sendo procurada à tarde após almoço com intimação assinada pelos investigadores na batida de delegacia civil. Após tomar 4 horas da luz de inquirição com imagens, confissões das faturas falsificadas no depoimento, esguichando baba e pranto, falso que o juiz trucidou para quebra do termo de doação que provava a extorsão doentia dela como cuidar de anciã, e advertiram que mofaria uns belos 14 a 12 primaveras fechada, se afundou com um abalo emocional destruído. Ao adentrar novamente a porta apodrecida de madeira na pensão mofada após a audiência investigativa, esbarrou a vista que fez seus glóbulos avermelharem e doer as batidas. Tati, a mulher dos sonhos dourados e herdeiro, puxando todos os vestígios perfumados luxuosos que ela já deu nas graças do Henrique, joias da Vivara, pulseiras da Pandora, jogando tudo pro zíper aberto da maleta e sacando com a outra as notas no elástico de R, 20 mil, o último fiapo do capital de emergência para a sobrevivência das contas. De debaixo de um colchão encebado de solteiro. Tatiana, você que rouba e vaza enquanto Henrique tomou pau da polícia, a velha caiu desgovernada num estresse total para puxar a mão e puxou. Tati rasgou da força e tombou a bruxa com braço fino.
e deu o veredito asqueroso e nojento sobre a mãe e o filhinho. A amante gargalhou na fuça. Dona Velha, filhinho de onde? Seu menino diretor foi preso pela polícia num rombo absurdo e sem um puto no bolso. Espera que eu passe a mocidade no bueiro te zelando? Aquele otário que você chama do fodedor, o garoto da barriga, não tem o traço nojento de teu sangue ou o DNA mole do Henrique. Peguei de um agenciador de apostas fujão no interior para passar no chapéu milionário de vocês. Quem acha que esse pato com esperma falido me prenhou? Aquela marretada do não herdeiro, as economias assaltadas e o vexame imoral. O pico subiu pelo tronco cerebral de Carmen, com tamanha fúria aguda, desprovida de humanidade, que rosto virou torto e se retorceu pela paralisia severa fulminante, rompendo suas sinapses cerebrais à pressão elevada com um AVC grave, e o corpo todo mergulhou, morto no lixo inerte pelo chão, enquanto a pilantra sumia pro beco. No breu, trancafiado de cadeia. O Henrique soube que a senhora da vida dele desmaiou torta, sem mexer meia parte paralisada num choque total, e os 20 contos furtados pelo amor farsante à revelia. Destruição física em cascata, vomitou espumas, caiu na insônia sem final pelas correntes do desespero penitenciário. O feitiço contra estelionatários cobrava preço implacável de demolição existencial. Foi no 6º mês, Tribunal do Fórum Criminal na Barra Funda, na capital São Paulo, em céu plúmbeo e gotas amenas de frio. Eu sentava imponentemente e calma, o ombro erguido ao lado com meus tutores. Meu pai robusto e sarado, recém de passagem pela Europa, com as malas ainda do voo, abraçando com amor incondicional na fileira dos ofendidos, sem gritos. Estabilidade impenetrável de rocha viva em minha família. Do banco dos perdedores macabros e decaídos viam o espectro ambulante do diretor em tamanho M de roupa de cela e cheirando o abandono fútil. Na cadeira de rodas, empurrada em braços encolhidos, o lixo humano torto da velha cadavérica Carmen balbuciava pela metade a pena de ser uma decrépita, ladra punida à cadeira para viver os próximos meses cagando a calça para se lavar, solitária, renegada pelos mesmos conterrâneos. No bater do malho de juiz, sentenciante da estaca penal brasileira com a montanha gigantesca de relatórios criminosos. A pena máxima pela associação à lavagem de dinheiro suja combinada às agressões psicológicas premeditadas deu 18 anos de reclusão severa do cidadão supracitado Henrique e 15 exatos anos em semi-sem recurso do estelionato criminoso à matriarca. Aquela pena martelou o pânico irreversível deles. A cara de Henrique rodou atônita querendo compaixão. Lágrimas e bosta vazaram para as calças unidas a rogo em desolação, pedindo piedade para mim. Forma patética com clamor em câmera lenta enquanto me olhava fixamente, implorando. Meu semblante, gelado, impenetrável, sem rivalidade emocional, estritamente a dona dele com recado. O castigo mortal pagou e encerrou. Não haveria doçura nem perdão. Só as correntes enferrujadas pela sua estupidez na terra fria. Acabou. Eles sumiram pelo portão sem voz de pranto da masmorra judicial de São Paulo. E lá pagariam ao relento as custas das refeições presidiárias pela eternidade da ruína merecida e a condenação perpétua moral. Quanto à infeliz criatura escrota e vadia de Tatiana que catou as verbas, o tiro da falsidade furou os sapatos. A malandra encontrou seu parceiro mafioso da jogatina pelas terras fora. Mas numa bela madruga o cretino quebrou o restante, raspou as pulseiras e a verba fugindo novamente para não deixar tostão, sem compaixão e largando em hotel. Falida, chutada para trabalhar num canto sujo da beira da estrada estadual da Via Dutra, catando restos e paridas presas, rasgada suja nas poças urinais do banheiro sem teto das rodoviárias no Tietê, com filho fétido nos colos, perambulava com uma mochila em saco de entulho, procurando lata pelas sobras da metrópole, pagando no purgatório real
suando e fedendo num estado animalesco pro final podre da cobiça barata de seu corpo. Cruzei os limites de porta grande de vidro limpo pelas praças limpas do palácio da justiça brasileira, puxando o ar novo em plenitude. Vendida? Foi-se o castelo, maldito Alphaville. Despejei o monte nos valores integrais, nos 30 milhões para uma bela construção fundamental de ONG fundadora no nome de Novo Amanhecer, sem cobrar R$ 1 em crédito jurídico, assistindo às órfãs, empoderando mães arrastadas e escorraçadas que perderam seus espaços para os monstros familiares e tiradas para retomar a voz na dignidade, para evitar a queda vertiginosa por covardes de terno como os anteriores de outrora. Minha alma subiu aos estrelados em minha verdadeira residência recém-alocada. Uma cobertura duplex penthouse, deslumbrante na Avenida Faria Lima, com um parque verde de Ibirapuera para respirar os orvalhos de um jardim tropical suspendo nos vidros do balcão, onde comia chá na sacada e o sorriso na bochecha, refletindo na riqueza do império, no asfalto quente. Minha rede de arquitetura rompeu tetos corporativos em parcerias mundiais afora pelo Brasil, até canto sem limite geográfico para minha expansão, e prestígio de negócio milionário. Noite em luz da metrópole que acalma. Fim de 4 longos lamentos para provar a pior formação militar da dor na juventude, uma lição gigantesca sobre casamento fraudulento ou romantismo ingênuo a uma família parasita na pior. Bondade depositada em caixa infértil fura peito. Derrubou, trapaceou-se, se destruíram. Eu virei as páginas para erguer mulheres indestrutíveis, onde choro. Pranto se paga seco, num ato exato pela guilhotina, final, para varrer sanguessugas da vida, cortando o lixo tóxico sem derramar suor, só de salto com inteligência avassaladora que arrastaram nas condenações abjetas, pelo ego, desfeito no asfalto com força extrema. De rainha livre das correntes do engano numa vida que desabrocha do empoderamento blindado aos céus. Meu recomeço, iluminado pelas estrelas limpas, se confirmava glorioso para fechar o túnel da sujeira e pisar o tapete das supermulheres na galáxia radiante, livre do abismo para a total supremacia. E o fim se dissipou pelo brilho do meu dia espetacular.